Fala aí, galera, mais uma aulinha de física. Dessa vez, nossa aula vai falar a respeito, como o título já está dizendo aí, sobre máquinas simples. E apesar do desenho que a gente vai falar aqui hoje, sim, é a respeito de um assunto que é bem tranquilo, tá bom? Sobre esse assunto, máquina simples, especificamente, né? Apesar da representação que está aí para chamar a sua atenção, essa tralha toda, se você olhar para o final do desenho, nada mais é do que uma cafeteira, né? Ah, então a aula de hoje a gente vai falar de cafeteira. Não, cara, não é isso não, tá? O que a gente vai falar na aula de hoje são de objetos e utensílios, que apesar de parecer ter um formato e serem, em alguns casos, extremamente complexos, na verdade são classificados como máquinas simples, pela função que eles exercem. Então, sem mais delongas, vamos chegar a uma boa definição do que é uma máquina simples? Então, vamos lá. Separei isso daqui para vocês. Ó, imagina, se você tem uma corrida e alguém tem uma vantagem, como por exemplo estar montado em um foguete, o que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente ela vai explodir na hora que o foguete disparar, né? Mas se isso fosse possível, você poderia dizer que esse cara ele tem uma vantagem. Então, máquina simples é classificada para gente como uma máquina, como um objeto que ele pode te auxiliar trazendo para você uma vantagem mecânica. O que significa te apresentar uma vantagem mecânica? Nada mais, nada menos do que diminuir o seu esforço. Então, quando nós temos uma máquina simples, nós temos um objeto que vai diminuir o esforço do indivíduo que estiver lidando com ele, não é isso? Bom, como exemplo desse assunto, nós vamos inclusive revisar algumas coisas que já vimos aqui anteriormente. Um ótimo exemplo de uma máquina simples é a. Tcharam! Vimos isso em Leis de Newton, lembra o nome? Então, a gente pode chamar esse troço tanto de polia quanto de roldana, tá legal? Independente de qual nome você queira dar, o objeto é o mesmo, beleza? Basicamente, ele é feito por uma rodinha por onde uma corda pode passar, sendo associada passando por dois lados com ela fixa em algum lugar, ou com ela livre, tendo a capacidade de se movimentar quando essa corda for puxada, beleza? Lembrando, se você está aplicando força em corda, a gente dá um nome para isso, né? O nome de força aplicada em corda a gente chama de tensão ou tração, mais comumente conhecida, tá legal? Bom, as polias têm diversos usos, como a gente já falou, né? Como até mesmo em um arco e flecha, onde ela fica fixa, onde ela fica presa, beleza? Aqui, por exemplo, nas duas extremidades, né? Mas aqui nós temos uma delas. Isso daqui é um tipo de polia própria para o esporte, tá legal? Aqui nós temos um exemplo de polia fixa ou nas embarcações, onde nós temos diversas polias que podem ser polias móveis, exatamente para facilitar o esforço, né, e o trabalho de ter que puxar grandes quantidades de carga em um determinado ponto dessa embarcação. Não é isso? Bom, aqui eu também deixei outro exemplo, né? Aqui isso daqui é mais pelo design, aqui é pela estética, tá bom? Mas como você pode ver, você tem uma roldana, por ela passa uma corda, bom, duas, né? Por ela passa uma corda, que na verdade é um fio elétrico, beleza? E se você notar, aqui a sua roldana ela se encontra presa na parede. Então aqui nós temos um exemplo de roldana fixa, tá legal? Bom, como que a ideia da roldana ela se encaixa nos nossos estudos de estática, né? Lembrando, estática é quando a gente consegue aplicar força para manter um objeto em equilíbrio, né? Paradinho, né? Como que a roldana ela vai se aplicar a isso? Bom, primeiro, você tem que lembrar também que a gente divide a ideia da roldana, né? Primeiro a gente tem que classificar se ela é fixa ou móvel. Então, normalmente, quando a roldana está presa por cima e o fio passa de um lado para o outro, que a gente coloca uma carga, se esse corpo tem um peso, né, apontando para o centro da Terra, para fazer com que ele saia do lugar ou impeça que ele caia, eu tenho que aplicar aqui do outro lado uma força, que é transmitida por uma roldana fixa integralmente aqui para o objeto. Na hora que eu puxar, né, se a roldana não sai do lugar, ou seja, se eu tenho uma cordinha, né, a mesma cordinha dos dois lados, não tem nada aqui de cordinha no meio, tcharam, subiu, eu tenho aqui uma roldana fixa, beleza? Temos aí uma roldana
fixa. Então, para manter esse corpo exatamente aí, paradinho no lugar onde ele está, quanto que eu tenho que aplicar o valor de F aqui? Bom, F tem que ser igual a P. Se esses dois caras forem iguais, o meu objeto está em repouso. E se for diferente, professor? Bom, então você vai ter mais força de um lado do que do outro. Esse cara vai ter uma força resultante, vai ter aceleração, vai sair do seu ponto de estática, né? Então, aí vai ter movimento, beleza? A gente vai estar falando de dinâmica, ok? Então, quando eu tenho uma rodando, uma polia fixa e eu quero manter o objeto em repouso, o que que eu faço? Eu aplico na corda uma força F igual ao valor aqui do peso, tá legal? Rodando fixa, o valor de F é igual ao valor de P. Tá bom. Só que se eu associar aqui a essa roldana fixa, né, a mesma da questão anterior, uma outra roldana que é aqui, ó, repara nesse detalhe. Essa daqui tem uma cordinha passando de cada lado. Essa tem uma de cada lado e tem outra aqui no meio, tá vendo? Fixa pelo meio. Isso daqui é o que a gente classificava como roldana móvel. Por quê? Qual é a diferença da roldana móvel para a roldana fixa, ser humano? Pensa comigo. Aqui você tem o corpo, né? Corpo subiu quando você puxou, né? Por que a gente chama ela de roldana móvel? Porque quando você puxa a cordinha aqui, ó, e ela se movimenta, né? Daí o nome móvel, uau! Né? E o que a roldana móvel vai fazer de diferente para isso? Então, aqui está o peso P, ela é diferente porque, pelo fato dela prender o corpo pelo meio e ter a corda passando pelos seus dois lados, o que ela faz? Ela vai dividir esse peso na metade. Então, o cara que puxar por aqui não vai ter que fazer uma força F igual ao valor do peso. A força que ele vai fazer aqui vai ser o quê? Metade do valor do peso. É só esse lado. É como se ele dividisse o esforço com a corda. Tá legal? É como se a roldana móvel dividisse o esforço com a corda. Então, para cada roldana móvel, aquela que tem uma cordinha aqui pelo meio, aquela que se movimenta, a gente divide o esforço na metade. Show de bola? Então a fixa só muda para onde a força aponta. Ao invés de apontar para cima, passou a apontar para baixo. A móvel não. A móvel ela vai dividir a carga na metade. Show de bola? Tem exemplo, professor? Claro que tem exemplo. Aqui, ó. Supõe que esse corpo tem 100 newtons. O que essa roldana móvel vai fazer? Vai dividir para um lado 50, para o outro lado 50. Conclusão: o carinha que estiver aqui fazendo esforço para puxar essa tralha vai puxar com quanto? 50. Pô, maneiro. Então, se aqui você tem 100 e aqui um indivíduo coloca 50, seu sistema permanece estático, permanece em equilíbrio, permanece em repouso. Show de bola? Então, é esse o valor que você tem que fazer aí. Cada roldana móvel vai dividir a sua carga na metade, tá? Professor, posso ter mais do que uma roldana móvel? Pode sim. Fica parecido com isso, tá? Lembrando, sempre saiba identificar. A fixa, você vai ver uma corda passando de cada lado. Na móvel, você tem uma de cada lado e outra no meio. Uma de cada lado e outra no meio. Uma de cada lado e outra aqui no meio, tá? Aqui, o que vai acontecer? No momento em que a gente aplica uma força, olha só, a prova de que essas duas são móveis, subiu. E maneiro, movimentou as duas aqui, ó, de novo. Show? Tá vendo que as duas se movimentam? Por isso que a gente fala que essas duas são roldanas móveis. Ah, professor, e quanto vai valer o F? Então, a primeira roldana vai dividir esse peso na metade. Então, peso sobre 2 aqui, peso sobre 2 aqui. Essa segunda vai dividir na metade de novo. Então, peso sobre 2 sobre 2. Então, F vai ser peso sobre 4. É o que a professor não entende, não. Vou generalizar para você, tá bom? O que a gente vai fazer? Quando tiver roldana móvel, bonitão, bonitona, e os demais presentes, tu vai usar essa formulinha daqui, ó. Tcharam! O valor de F vai ser igual ao valor da carga que estiver sendo puxada, tá bom? O valor da carga, do peso da carga, show de bola. Se vier a massa, você multiplica pela gravidade, você tem o peso, tá bom? Dividido por 2. 2 elevado a n. Quem é n? É o número de polias móveis, tá bom? N é o número de polias móveis. Ah, então para essa fórmula a gente não conta fixa, professor? Não, indivíduo. Para essa fórmula a gente não conta fixa. É por isso que eu coloquei aqui para você, ó, grandão, móvel. Show? Então, nessa fórmula daqui a gente conta apenas as polias que são móveis. Tá show de bola? Então, sobre polia é isso, tá?
Como é que isso pode cair no exercício? Dá uma olhada para cá. Vira a página. Olha aqui, ó. Um sistema de roldanas da figura está sendo usado para elevar em equilíbrio, questão de estática, nosso assunto, um objeto de peso P. Quanto vale P, professor? Vale P. Não, mas não tem número? Não, não tem número. Essa é aquelas questões que alguma galera aí olha e fica assustada. Por quê? Porque não tem número, você vai fazer conta com letra. E a pessoa já olha para as informações aqui, vê que tem um ângulo e fala: caraca, o professor não disse nada disso, já começa a se apavorar. Calma o coração, indivíduo. Vamos chegar essa figura para o lado? Vamos começar a escrever o que a gente sabe? Vamos. Chega aqui a figura para o lado. Tem roldana? Tem. Tem polia? Tem. Vou chamar como eu quiser. O que você tem que fazer em um exercício desse tipo? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é observar quantas roldanas estão presentes. Aquela que é fixa por cima e tem apenas uma corda de cada lado é classificada como polia fixa. Aquela que tem uma corda de cada lado e tem um fio saindo do meio é classificada como móvel. Então, no total, nós temos 1, 2, 3, 4 polias, tá bom? Dentre as quais eu fiz questão de colocar as cores diferentes, eu tenho uma fixa e as outras 3 são móveis. Como eu acabei de te mostrar a fórmula que a gente viu lá em aplicações de leis de Newton, eu te pergunto, para fazer o cálculo do Fzinho, a gente tem que contar com a polia fixa? Não. A gente conta apenas com as polias móveis. Tá aqui, ó. Fiz questão de botar a mesma fórmula, só que agora, ó, repara que o N está de que cor? Vermelho, porque a gente vai contar o número de polias móveis. Ah, então o valor que F vai aplicar aqui é o quê? P sobre 2 elevado 1, 2, 3 polias móveis. Ah, então sobre 2 elevado a 3. É isso, criatura. Pô, professor, mas esse ângulo alfa daqui a gente não usa para nada, não? Então, a gente está considerando o ângulo aqui? Tá não, né? Então a gente não vai usar esse alfa para nada. Ah, então qual é a resposta, professor? É a letra D. Show de bola? F igual a P sobre 2 elevado a 3. Tá maneiro? Foi só isso, cara. Aí em algumas questões vão te dar questões literais, né? Enunciados literais como esse. Tem outras que vão te dar valores. É só você desenvolver a conta, tá beleza? Então, não se preocupa aí com esse ângulo, tá? Você tem capacidade de resolver essa questão. Não precisa se preocupar. Seguindo com a matéria, outro exemplo de máquina simples para gente são as alavancas. Caraca, professor, esse cara quer mover o planeta? O que é isso? É um gigante? Que história é essa? Então, essa foto daí, gente, esse desenho, né, essa representação, ele vem de uma frase de um cientista chamado Arquimedes. Arquimedes, ele dizia assim, ó: dê-me uma alavanca suficientemente longa e um ponto de apoio, um lugar de apoio, e eu moverei o mundo. Caraca, mas ele era corajoso, né? Como é que isso funciona? Então, ser humano, quando a gente fala sobre alavanca, né, a gente está falando sobre torque. Lembra de torque, aula passada? Se não lembra de torque, eu te recomendo voltar um pouquinho, tá bom? O que a gente vai falar agora é exatamente a aplicação do torque. A gente vai falar sobre a alavanca, beleza? Como que as alavancas podem funcionar, beleza? Então, o que o Arquimedes ele estava querendo dizer é: quanto maior a alavanca que você der para ele, né? Dê uma alavanca suficientemente longa. Quanto mais longa a alavanca, lembra? Torque, né? Com uma alavanca longa, repare, ele está bem longe aqui do ponto de apoio, né? Do ponto fixo, do ponto de rotação da alavanca. Quanto mais longe, menor o esforço. Então, se ele tivesse uma alavanca grande o suficiente, ele poderia mover qualquer coisa, desde que também houvesse um lugar de apoio, um ponto de apoio. Show de bola? Então, vamos lá. Já que a gente vai falar sobre a alavanca, eu quero que você saiba que nós podemos classificar os tipos de alavanca, tá bom? Só que essa classificação dos tipos de alavanca, ela vem baseada em 3 pontos. Que pontos são esses? Primeiro, ponto de apoio. Toda alavanca tem um ponto de apoio. Além do ponto de apoio, existem mais 2 locais que são de extrema importância para toda alavanca, que é o local onde você aplica força, que é o local de força potente, e o local onde a carga que você tenta movimentar se opõe a você, que é o de força resistente. Então, ponto de apoio é em torno de onde a alavanca gira. Ponto de força potente é onde você vai fazer força, ou quem estiver utilizando a alavanca vai fazer força. E força resistente é o ponto que se opõe ao movimento, beleza? Então, vamos lá. Se a gente voltasse no exemplo do Arquimedes, né? Onde seria cada coisa aqui?
Bom, vamos pensar um pouquinho. A alavanca gira em torno dessa rochazinha daqui, né? Desse pontinho aqui do chão. Então, esse trocinho é para a gente o nosso ponto de apoio. O Arquimedes está fazendo força aqui, bem longe do ponto de apoio. Tão longe quanto ele pode, né? Inclusive, está fazendo força com as mãos e com o joelho. Então, onde ele faz força é o ponto de destaque da força potente. Repara, quem se opõe a ele é esse globo. Ah, então o globo que está depois do ponto de apoio vai funcionar para a gente como força resistente. Oposição ao movimento da alavanca, tá bom? Lembra disso, ponto de apoio fica paradinho, tá? Ponto de apoio, lugar de apoio. Força potente é onde você faz força e força resistente é onde se opõe a esse movimento. Beleza? Dessa maneira, a gente pode classificar, finalmente, né, as alavancas em 3 tipos, tá bom? Aqui eu tenho 3 exemplos, das quais nós podemos destacá-los como alavanca interresistente, interfixa e interpotente, beleza? Inter é um prefixo grego que tem significado entre. Caraca, português e física, que brabo, né? Então, se liga aí, ó. Então você vai ter que sempre, em qualquer alavanca, todas elas têm os 3 pontos: o lugar do ponto de apoio, o local de aplicação da força potente e o local de aplicação da força resistente. Interresistente, interfixa e interpotente a gente classifica como qual dos 3 pontos se encontra no meio. No meio da alavanca, professor, então tem que pegar o tamanho da alavanca e dividir por... Não, criatura, não. Tem 3. Como que você vai distribuir essas 3? Aqui estiver entre as outras duas é que vai dar o nome da alavanca. Professor, não está muito claro para mim, não. Então, deixa eu fazer assim, ó. Ah, e lembrando, né? Toda vez que uma alavanca estiver em equilíbrio, o momento do que faz girar para o sentido horário é igual ao momento do que faz girar para o sentido anti-horário, tá? Isso daí também é um ponto muito importante, beleza? Dentro dessa ideia, vamos destacar primeiramente a alavanca interresistente, tá legal? Se você pensar aqui na alavanca interresistente, o carrinho de mão, como é que ele funciona? Bom, aqui nas hastes do carrinho de mão é onde o trabalhador ele vai realizar a sua força. Onde você realiza força é o local que a gente chama de aplicação da força potente. Aqui na frente você tem a roda. A roda é onde o carrinho se apoia no chão e é em torno de onde ele gira. Então, aqui você tem um ponto de apoio. E se você reparar, quanto mais para trás no carrinho esse senhor segurar, menor vai ser a força que ele vai ter que exercer. Lembra? Torque. Quanto mais longe do ponto de apoio, menor o esforço. Tá legal? Então, olha só. E o que vai acontecer aqui no meio, cara? Indivíduo, aqui no meio é onde você carrega o carrinho com a carga, né? Onde você empilha a estralha que você tem que levar. Ser humano, se você tenta levantar o carrinho para tirar ele do lugar, aplica a força para cima, a carga vai aplicar força para baixo, esse é o ponto de aplicação da força resistente. Quem está nas extremidades da alavanca? Força potente, ponto de apoio. E quem está entre esses 2 pontos destacados é a força resistente. Daí nós dizemos que o nome dessa alavanca, carrinho de mão, é um exemplo de alavanca interresistente. Tá legal? Interresistente. Isso não é acento não, tá? É só porque a fonte que foi utilizada tem esse pingo diferenciado, tá bom? Então, olha só, isso é uma alavanca interresistente, porque entre força potente, força resistente e ponto de apoio, quem ficou no meio foi a força resistente. Ah, beleza. Então, quando a gente fala de uma alavanca interfixa, quem vai ficar no meio? O ponto fixo, o ponto de apoio. Como funciona a tesoura, né? A tesoura aqui embaixo é onde você aplica a força. Então, onde você aplica a força, local de aplicação da força potente. Aqui no meio você tem um parafuso, né? Ou em algumas outras tesouras um preguinho, né? Ou um pino. O pino não se mexe, né? Ele permite com que os 2 lados da tesoura possam girar em torno dele. Em torno de onde gira é o nosso ponto de apoio. Então, nesse caso aqui, esse parafusinho é o nosso ponto de apoio. Diga-se de passagem, gente, o alicate ele funciona da mesma maneira, tá? Todos eles. Desde o alicate que a manicure usa até aquele de quebrar cadeado, né, da oficina mecânica, tá bom? Todo alicate vai funcionar assim. Então, vamos lá.
ponto de apoio, e aqui na frente é onde a tesoura corta, né? Só que ao invés de uma folha de papel, se tu botar uma placa de chumbo aqui, ela não vai fechar. Por quê? Aqui é onde pode haver a resistência. Opa, é o local de aplicação da força resistente. Ah, maneiro. Achou os 3 pontos? Qual dos 3 está no meio? Ah, é o ponto de apoio. Ah, é o ponto de apoio, é o ponto fixo. Ah, então essa alavanca é uma alavanca interfixa. Ah, saquei. Sempre dado com o nome de quem está no meio. Show de bola. Ponto de apoio, ponto fixo, alavanca interfixa. É isso. E a última, interpotente. Quando a gente faz força aqui com o braço, né? Para ele se movimentar, o bíceps ele vai transmitir a força diretamente aqui para o antebraço. Show? Então, no antebraço, a gente vai ter a aplicação da força potente. Ele gira em torno do cotovelo. Então, no cotovelo é onde nós temos o ponto de apoio. Show de bola. E o que vai gerar a dificuldade, né? O que vai se opor a esse movimento é o que você estiver segurando na sua mão, ou a própria força, né, de manter o braço esticado. Aqui é onde nós temos a aplicação da força resistente. Show de bola. Então, resistente, potente, apoio. Quem ficou no meio? Potente. Ah, então essa é uma alavanca interpotente. Sacou? Interresistente, interfixa, interpotente. Expressa onde ficam os 3, quem tiver no meio dá o nome da alavanca. Show de bola? Professor, como é que isso pode cair em uma questão? Lembra que eu te falei? Toda alavanca em equilíbrio tem a resultante dos momentos nula, ou seja, o que faz girar para o sentido horário é o mesmo torque que faz girar para o sentido anti-horário. Tem exemplo, professor? Claro que tem exemplo para você, criatura. Se liga aí, ó. Um carrinho de pedreiro de peso 800 newtons é mantido em equilíbrio, em equilíbrio. Então o resultante dos momentos é igual a zero. Tudo que fizer torque para um sentido vai ter uma outra componente que vai fazer torque no sentido oposto. Então vamos lá. É mantido em equilíbrio na posição mostrada. A força exercida pelo operador é de ser humaninho. Vem comigo. Se liga aqui, ó. Carrinho de mão, lá na frente, ponto de apoio. No meio, força resistente. Na ponta, força potente. É uma alavanca interresistente. Lembra, se está em equilíbrio, que faz girar para um lado, faz girar para o outro. Né? O que vai fazer girar no sentido horário, o que vai fazer girar no sentido anti-horário? O peso por horário, a força do operário no anti-horário. Show? Então, como que ficaria esse negócio? Vamos lá. Ficaria o peso do carrinho, né? Vezes 0, de onde vem esse 0,4, professor? 40 centímetros em metro, indivíduo. 0,4, tá? É igual à força que o operário faz vezes 0,6. 0,4 igual a F vezes 0,6. Show de bola? É isso, criatura. Se liga aqui, ó. Passei. O peso vale 800. Por quê? Porque a questão falou que vale 800. E o F é o que eu quero descobrir. Multiplica esses dois, passo 0,6 dividindo, tá bom? Então eu encontro que a força vale aproximadamente 533,3 newtons. Show? Temos isso nas alternativas? Temos. O mais próximo é a letra B, 533. Beleza? Então, tá aqui a nossa alternativa correta. Eu fico por aqui. Esse módulo fala a respeito desse assunto. Espero ter te ajudado. Show de bola? Pega aí teu livro, dá uma lida na teoria, tenta fazer os exercícios e bons estudos.